o relógio de areia de Alex. Alex sempre achou que o tempo em Santa Clara do Sul era uma coisa esticada como chiclete velho. A pequena cidade do interior, perdida entre morros e plantações de milho, parecia viver em um loop eterno. As mesmas fofocas na padaria, os mesmos olhares desconfiados dos vizinhos, as mesmas festas de aniversário com bolo de prestígio e refrigerante morno. Mas naquele 12 de maio, o tempo de Alex rachou ao meio como um espelho cai no chão. Era o aniversário de 65 anos de seu pai, Raul. A casa cheirava a café coado e carne assando na brasa, o tipo de cheiro que para Alex era sinônimo de segurança. Seu pai, um homem de mãos grossas e riso fácil, estava sentado à cabeceira da mesa, rodeado por parentes que vinham de cidades vizinhas só para cumprir a obrigação de aparecer. Alex, que havia voltado da capital há 2 dias para a ocasião, observava tudo com um sorriso automático, enquanto sua mãe, Dona Mara, corria de um lado para outro como uma galinha sem cabeça. Foi depois do parabéns, quando os pratos já estavam quase vazios e as crianças brincavam no quintal, que Raul se levantou. Não foi um gesto dramático, ele apenas se apoiou na mesa com as 2 mãos, como fazia quando ia contar uma de suas histórias intermináveis sobre a época em que trabalhava na ferrovia. Mas dessa vez sua voz saiu diferente. Rouca, como se tivesse engolido pedras. Eu preciso dizer uma coisa, começou, olhando para o prato de bolo meio comido à sua frente. Há 5 anos, o médico me disse que eu tenho Alzheimer. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que Alex sentiu como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Sua mãe deixou cair um garfo no chão. Tia Lúcia levou a mão à boca. O primo Zé, que sempre tinha uma piada pronta, engoliu em seco. Mas como assim, Raul? Dona Mara finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. Você nunca falou nada. Porque não queria, Raul respondeu, ainda sem olhar para ninguém. Não queria que vocês me tratassem diferente. Não queria que Alex deixasse de me ligar porque achava que eu não ia lembrar dele. Alex sentiu um nó na garganta. Ele tinha deixado de ligar. Não por mal, mas porque a vida na cidade grande era um turbilhão de prazos e contas a pagar, e as ligações para Santa Clara do Sul tinham ficado cada vez mais espaçadas, até virarem cartões de Natal enviados por obrigação. Mas, e agora? Perguntou tio João, o irmão mais novo de Raul, com a voz grossa de quem já estava imaginando o pior. Raul finalmente levantou os olhos. E foi então que Alex notou algo estranho. Seu pai não estava triste. Não havia lágrimas nem desespero. Havia alívio? Agora, eu quero que vocês me ajudem a lembrar, disse Raul. Porque eu não quero esquecer as coisas importantes. Nos dias que se seguiram, Alex ficou. Não por pena, não por obrigação, mas porque, de repente, Santa Clara do Sul deixou de ser um lugar onde o tempo parava para se tornar um lugar onde o tempo importava. Seu pai, que sempre fora um homem de poucas palavras, começou a falar. Não sobre a doença, ele evitava esse termo como se fosse uma praga, bate sobre tudo mais. Você lembra daquele cachorro que a gente teve quando você era pequeno? O trovão? Perguntou Raul uma tarde, enquanto os 2 sentavam na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja. Alex franziu a testa. Não, acho que não. Ele era preto, com uma mancha branca no peito. Raul continuou, os olhos brilhando. Você tinha uns 6 anos. Um dia ele sumiu, e você chorou tanto que sua mãe teve que fazer um bolo de chocolate para você parar. Alex riu, mesmo sem se lembrar. Isso é inventado. Não é não, Raul insistiu, dando uma risadinha. Você era um chorão. E assim, aos poucos, Raul foi preenchendo as lacunas da memória de Alex com histórias que ele mesmo estava prestes a perder. Era como se, ao contar, ele gravasse tudo de novo em algum lugar seguro, fora da sua própria cabeça. Mas havia algo que Alex não entendia. Por que seu pai tinha esperado tanto para contar? Por que agora, justamente quando as coisas estavam ficando mais difíceis? Até que 1 semana depois do aniversário, Raul chamou para um passeio. Vamos lá na estação, disse, apontando para os trilhos abandonados na beira da cidade. A estação? Alex estranhou. Não tem nada lá. Tem sim, Raul respondeu com um sorrisinho maroto. Tem o que eu escondi. A antiga estação ferroviária de Santa Clara do Sul era um esqueleto de madeira carcomida, coberta por eras e memórias de um tempo em que a cidade ainda era um ponto importante no mapa. Raul levou Alex até um canto onde o chão estava afundado, como se alguém tivesse cavado ali há muito tempo. Com esforço, ele removeu uma tampa de madeira podre, revelando um buraco no chão. Dentro havia uma caixa de metal. Abre, disse Raul, ofegante. Alex obedeceu. Dentro da caixa havia dezenas de cadernos, todos iguais, com capas azuis desbotadas. Ele pegou um ao acaso e abriu.
Era a letra de seu pai, pequena e cuidadosa. 12 de maio de 2019. Hoje o médico confirmou. Não contei para ninguém. Não quero que mudem a forma como me veem. Mas preciso registrar, porque se eu esquecer, pelo menos isso aqui vai lembrar. Alex folheou mais páginas. Estava tudo ali. Os medos, as pequenas vitórias, os momentos em que Raul tinha se perdido dentro da própria casa e fingido que estava apenas procurando os óculos. E no final de cada caderno havia uma lista. Uma lista de coisas que ele não queria esquecer. O cheiro de terra molhada depois da chuva. O som da risada da Mara quando ela acha que ninguém está ouvindo. O jeito que o Alex franzia a testa quando estava mentindo. A primeira vez que segurei um trem sozinho, aos 18 anos, e senti que o mundo era meu. Alex sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Você escreveu tudo isso, sozinho? Todo dia, Raul confirmou. Porque eu sabia que um dia ia esquecer. E queria que quando isso acontecesse, vocês soubessem que eu tentei. Alex olhou para o pai, para aqueles olhos que mesmo agora, ainda brilhavam com uma teimosia que a doença não tinha conseguido apagar. E por que você me mostrou isso agora? Raul sorriu, um sorriso lento e cheio de significado. Porque agora eu preciso da sua ajuda para lembrar do resto. Nos meses que se seguiram, Alex e Raul começaram um novo ritual. Todas as tardes, eles sentavam na varanda e folheavam os cadernos, preenchendo as lacunas com histórias, risadas e às vezes silêncio. Raul esquecia cada vez mais coisas, o nome do prefeito, o caminho para a padaria, como amarrar os próprios sapatos, bate as coisas importantes. Aquelas que ele tinha registrado com tanto cuidado ainda estavam lá. E quando ele não conseguia se lembrar, Alex lia em voz alta, como se estivesse devolvendo as memórias emprestadas. Até que um dia, Raul esqueceu o nome de Alex. Estavam na varanda como sempre, quando Raul olhou para o filho com uma expressão confusa. Você é? Alex sentiu o coração apertar. Mas, em vez de corrigi-lo, ele sorriu. Sou eu. O chorão que perdeu o cachorro. Raul riu aliviado. Ah, esse eu lembro. E por um momento, o tempo em Santa Clara do Sul parou de ser esticado. Parou de ser loop ou coisa que se repete. Virou algo vivo, algo que podia ser segurado entre as mãos como os cadernos azuis que agora descansavam na estante da sala, cheios de histórias que ninguém mais ia esquecer. Naquela noite, enquanto a chuva batia suave nos telhados de zinco de Santa Clara do Sul, Alex acendeu a lamparina de querosene que herdara do avô. A luz dançava nas paredes descascadas, projetando sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. Ele abriu o último caderno azul, aquele que Raul havia começado a preencher com letras trêmulas depois que a memória começou a falhar. Mas em vez de palavras, Alex encontrou um desenho, um mapa rudimentar, traçado com a pressa de quem teme esquecer o caminho. Não era um mapa de ruas. Era um mapa de cheiros. Na margem, uma anotação quase legível. O cheiro da terra depois do primeiro temporal de março. O da tinta de jornais velhos. O do café queimado na panela quando a gente se distraía conversando. E no centro do papel, um grande círculo com a palavra, aqui, escrita por cima, como se marcasse um tesouro. Alex sentiu um calafrio. Não era a primeira vez que Raul mencionava cheiros como âncoras, ele sempre dissera que as memórias mais teimosas não moravam na cabeça, mas no nariz, na ponta dos dedos, na pele. Mas um mapa? Isso era novo. Ele seguiu as instruções como quem decifra um enigma. O primeiro ponto levou até o galpão abandonado nos fundos da propriedade, onde ainda guardavam a charrete enferrujada que Raul usava para levar mantimentos para a vila. Ali, entre as tábuas podres, Alex encontrou um frasco de vidro com terra úmida. Ao destampá-lo, o aroma de mato molhado depois da chuva invadiu suas narinas com uma intensidade quase física. Por um segundo, ele viu, Raul pequeno, correndo descalço pela estrada de barro, com um saco de estopa cheio de goiabas roubadas do pomar do vizinho. O segundo ponto era a estante da sala, atrás dos livros de contabilidade que ninguém abria há décadas. Entre as páginas amareladas de um almanaque de 1972, Alex encontrou um pedaço de pano encharcado em algo escuro. Ao cheirar, reconheceu imediatamente. Era o odor acre da tinta de impressão, aquele que impregnava os dedos de Raul quando ele passava horas lendo jornais velhos na tipografia do seu nin. Alex fechou os olhos e ouviu o barulho da máquina de escrever, o riso abafado do pai quando errava uma palavra e rabisca por cima com caneta vermelha. Mas foi o terceiro ponto que o deixou sem fôlego. O círculo marcado com aqui o levou até a cozinha, até o fogão a lenha que Raul se recusava a trocar por um moderno. Debaixo da grelha, escondido entre as cinzas frias, havia um saquinho de pano costurado à mão. Dentro, grãos de café torrados demais, quase carbonizados.
Ao esmagar um entre os dedos, o cheiro amargo e queimado subiu como uma fumaça invisível, e de repente Alex estava lá. Era uma madrugada de inverno. Raul com os olhos vermelhos de cansaço, a panela no fogo esquecida enquanto os dois riam de alguma bobagem, o café transbordando e queimando no fogão. Deixa, filho. Às vezes a gente precisa queimar um pouco para lembrar que tá vivo, Raul havia dito, e Alex, com 16 anos e o mundo todo pela frente, não entenderá. Agora entendia. Quando ele voltou para a varanda, Raul estava dormindo na cadeira de balanço, coberto com o chale de lã que cheirava a naftalina e a horta. Alex sentou-se aos seus pés, o mapa aberto no colo, e percebeu algo que não havia notado antes. Entre os traços desajeitados, havia uma seta apontando para fora da página com uma palavra escrita em letras miúdas quase apagadas. Falta. Não era um mapa de cheiros. Era um convite. E pela primeira vez em meses, Alex sentiu que Santa Clara do Sul não era um lugar onde as coisas se perdiam. Era um lugar onde elas esperavam. Esperavam para serem encontradas de novo, de um jeito diferente. Como as estrelas que Raul lhe ensinou a nomear quando criança. Elas não sumiam de verdade, só mudavam de posição no céu. Bastava saber onde olhar. Ele dobrou o mapa com cuidado e o guardou no bolso. Amanhã, pensou. Amanhã eles iriam seguir a seta. Juntos. Mesmo que Raul não lembrasse do caminho. Mesmo que no meio do percurso esquecesse o nome do filho outra vez. Porque algumas coisas não precisam de memória para existir. Basta um cheiro, um gosto, o peso de uma mão no ombro. Basta um mapa desenhado à pressa, por alguém que sabia que o esquecimento não é uma despedida. É só uma forma diferente de se lembrar. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas de madeira da casa velha, Alex não conseguiu dormir. Não era o barulho das telhas rangendo nem o frio que vinha do chão de tábuas soltas. Era a sensação de que algo mais estava se movendo na escuridão, algo que não podia ser visto, só pressentido. Como se as paredes, impregnadas de décadas de silêncios e risadas, estivessem respirando devagar, esperando. Ele se levantou sem fazer ruído, os pés descalços deslizando sobre o chão gelado até a cozinha. A luz da lua entrava pela fresta da cortina, desenhando uma faixa prateada sobre a mesa de madeira onde Raul havia deixado o caderno de anotações. Alex o abriu sem querer, mas também sem resistir. As páginas estavam cheias de rabiscos, alguns eram listas de compras, outros, esboços de constelações com nomes que só Raul conhecia. Em uma folha solta, presas por um clipe enferrujado, havia 3 palavras escritas com letra trêmula. O relógio não mente. Alex virou a página e encontrou um desenho que não esperava. Um mapa diferente do que tinham seguido até ali. Não era de estradas nem de rios. Era um mapa de sombras, traçado com linhas que pareciam tremular sob seus dedos, como se tivessem sido feitas com algo mais que tinta, talvez cinzas, talvez tempo. No canto inferior, uma anotação: aqui a terra respira. Escute. Foi então que ouviu. Não era o vento. Não era o rangido da casa. Era um som surdo, como de algo grande se arrastando lá fora, além do quintal, onde a cerca de arame farpado se perdia na neblina. Um som que não vinha do chão, mas debaixo dele. Alex aproximou-se da janela e viu, entre os fios de névoa, luzes piscando no meio do mato, pequenas, intermitentes, como vagalumes presos em vidros. Mas não eram insetos. Eram pontos de uma cor que não existia de dia, um azul esverdeado que doía nos olhos, como se estivessem vendo algo que não era feito para ser visto. Ele foi até o quarto de Raul e o sacudiu pelo ombro. O velho abriu os olhos devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito longe. O que foi? Murmurou, a voz pastosa de sono. Tem alguma coisa lá fora. Raul se sentou na cama, esfregando o rosto. Por um instante seus olhos brilharam com um reconhecimento agudo, como se a névoa em sua mente tivesse se dissipado só por um segundo. Ah, disse ele. Elas voltaram. Elas? O velho não respondeu. Em vez disso se levantou e foi até o armário, onde tirou uma caixa de madeira cheia de ferrugem. Dentro, envolto em um pano surrado, havia um objeto que Alex nunca tinha visto, uma bússola sem agulha. No lugar dela, um pequeno espelho convexos, rachado no centro, que refletia a luz da lua em fragmentos distorcidos. Isso não aponta para o norte, Raul seguiu o olhar de Alex. Aponta para o que está perdido. E então, como se a caixa tivesse sido aberta por uma chave invisível, os pontos de luz lá fora piscaram mais forte, como se tivessem ouvido. Alex sentiu o chão tremer levemente, não como um terremoto, mas como se algo estivesse se ajustando debaixo de seus pés. Como se a terra estivesse virando a página de um livro muito antigo, e eles estivessem exatamente no lugar onde a história ia mudar. Raul colocou a bússola na palma da mão de Alex.
O vidro quebrado refletiu seu rosto de um jeito estranho e por um segundo, ele não viu seus próprios olhos, mas os de uma criança. Os seus olhos anos atrás, quando Raul ainda o carregava nos ombros para mostrar o céu. A gente não vai seguir a seta amanhã, o velho disse, e pela primeira vez em meses, sua voz não tinha hesitação. A gente vai seguir isso. Lá fora, as luzes começaram a se mover em círculos como se estivessem dançando. Ou esperando. E Alex soube, sem saber como, que aquelas luzes não eram para qualquer um. Eram para eles. O vento trouxe um cheiro que não existia no mapa. Não era terra molhada, nem fumaça, nem o sal do mar que às vezes chegava até ali como um suspiro de outro mundo. Era algo entre metal quente e raiz podre, como se o chão estivesse respirando devagar, solando palavras que só os ossos entendiam. Alex apertou a bússola contra o peito. O vidro, mesmo rachado, não cortava. Era como se as fissuras fossem veias, e o que corria dentro delas não era mercúrio, mas uma memória viva. A agulha, antes presa num tremor infinito entre norte e nada, agora apontava para baixo. Não para o chão. Para dentro do chão. Isso não é uma direção, murmurou Alex, mais para si mesmo do que para Raul. Isso é um convite. Raul não respondeu com palavras. Em vez disso, tirou do bolso um objeto que Alex nunca tinha visto. Uma chave de ferro tão antiga que a ferrugem desenhava mapas em sua superfície. Não era uma chave comum, o cabo era esculpido como um pássaro sem asas, e a parte que deveria abrir algo terminava numa espiral que parecia desenrolar o ar ao redor. Você guardava isso o tempo todo? Alex sentiu a pergunta sair errada, como se estivesse acusando o velho de esconder não um objeto, mas um segredo com dentes. Não, Raul passou os dedos pela chave, e por um segundo Alex jurou ver as marcas de seus dedos ficarem impressas no metal, como em cera mole. Ela que me guardava. As luzes lá fora pararam de dançar. Agora pulsavam como um coração cansado. 1, 2, 3 vezes. Depois apagaram-se todas de uma vez, deixando o mundo mais escuro do que a noite permitia. No silêncio que veio depois, Alex ouviu algo que não era som. Era a ausência dele, um vazio tão denso que doía nos tímpanos. Foi então que o chão rangeu. Não foi um tremor. Foi um deslizar, como se uma porta de madeira centenária estivesse sendo aberta lá embaixo com cuidado para não acordar quem dormia do outro lado. Uma fenda se abriu entre as pedras onde eles estavam, fina como um corte de faca, mas profunda demais para ser medida. E dela saiu não um cheiro, não um som, mas uma lembrança que invadiu Alex como água fria. Ele viu, por um segundo nítido demais, a si mesmo aos 7 anos. Segurredo a mão de Raul enquanto cruzavam uma ponte de tábuas podres. A ponte não levava a lugar nenhum, terminava no meio do rio, e Raul tinha dito, às vezes, o caminho é o que a gente deixa para trás. A fenda se alargou. Não havia escada, não havia degraus. Havia apenas a chave na mão de Raul, que agora brilhava com uma luz suja, como se estivesse sendo lambida por dentro por chamas verdes. Você não vai gostar do que tem lá embaixo, Raul disse, e pela primeira vez em anos, sua voz soou jovem, quase assustada. Mas é nosso. Alex olhou para a bússola. A agulha não apontava mais para baixo. Agora apontava para ele. E então, sem aviso, a terra abaixo deles respirou. Uma corrente de ar quente subiu pela fenda, trazendo consigo o cheiro de papel queimado e algo doce, como mel podre. E no fundo daquele buraco que não era um buraco, mas uma boca, algo pisou. Não era um passo. Era o som de muitas pernas se movendo ao mesmo tempo, como uma centopeia de ossos. E depois, uma voz, ou muitas vozes sobrepostas, como um coro de crianças cantando uma música que ninguém jamais deveria ouvir. Vocês são os últimos que lembram como se abre. Raul segurou o braço de Alex com força demais. Não era para impedi-lo de cair. Era para impedi-lo de pular. A gente não desce, o velho sussurrou, mas suas palavras soaram como uma pergunta. A gente cai. E antes que Alex pudesse responder, o chão se abriu de vez. Não como uma armadilha, mas como um abraço. Eles não caíram. Foram puxados como se a terra os reconhecesse não como invasores, mas como algo que finalmente voltava para casa. O último pensamento de Alex antes do escuro engoli-los foi que a bússola, em sua mão, não estava mais quebrada. E que a agulha agora apontava para frente. O abraço da terra. O escuro não era ausência de luz. Era outra luz, uma que não se via com os olhos, mas com a memória do corpo. Alex sentiu os ossos vibrarem como cordas de um instrumento esquecido, e entendeu. A entopeia não era um amontoado de restos. Era um corpo único, uma criatura feita de todas as coisas que já haviam sido enterradas ali, desde os primeiros homens até os últimos animais que ousaram pisar naquela terra. E ela não os devorava. Os lembrava.
A bússola, agora intacta, não apontava para o norte. Apontava para dentro, para o centro daquilo que os envolvia, uma espiral de carne mineral e tempo solidificado. Raul, que sempre soubera mais do que falava, murmurou algo entre dentes: não somos os últimos. Somos os primeiros que voltaram. Então as vozes os tocaram. Não eram crianças. Eram eles mesmos, cada versão de si que já haviam sido, desde o primeiro grito ao nascer até o último suspiro que ainda não deram. O coro não cantava uma música. Cantava instruções. E Alex de repente sabia como se abria. Não era uma porta. Era um gesto. Com as mãos entrelaçadas, a de Raul trêmula, a sua firme, eles repetiram o movimento que a terra lhes mostrava, um puxar para fora, como quem desenterrasse algo do próprio peito. O chão não se abriu mais. Eles se abriram. E quando acordaram, estavam deitados na grama sob um céu que não reconhecia um limpo esticado novo. Ao lado deles, uma pedra lisa com duas marcas em espiral, como uma bússola gravada na rocha. Raul tocou a própria testa e encontrou a mesma marca na pele. A gente não caiu, disse Alex, olhando para as próprias mãos, agora translúcidas como água sob a luz do sol. A gente nasceu de novo. E então ele viu. Não eram os últimos que lembravam como se abria. Eram os primeiros que lembrariam como se fechava.